Olá, galerinha. Esse algoritmo foi desenvolvido para ordenar uma quantidade de valores numéricos em um vetor. Foram utilizados algoritmos Bubble Search, um Bubble Search melhorado para que houvesse menos comparações que o Bubble Search clássico. Também utilizamos o Selection Sort e o Insertion Sort. Esse programa foi desenvolvido por uma equipe do Instituto Federal do Sul de Minas Campos Machado. A equipe foi formada pelo professor instrutor de Deus Matheus e pelos alunos Anderson e Danilo, que é o que vos falo. A pedido do professor, esse programa tem que fazer uma comparação para ver qual desses algoritmos é o mais adequado para a ordenação de vetores, ou seja, o que tiver o número menor de execuções. Para fazer isso, a gente teve que pegar esses algoritmos já feitos anteriormente nas aulas e colocar contadores nos lugares onde fosse executado a troca ou então a comparação. Essa primeira função, esse void troca aqui, ela é o que faz a troca. Ou seja, dentro das funções Bubble Sort e Insertion Sort, chama a troca. Ela pega o valor maior e troca pelo valor menor, com a ajuda de uma variável temporária. Essa aqui já é uma função cujo nome dela é SelectMin, onde está vindo um vetor, variável i, uma variável com tamanho max, que eu coloquei aqui em cima como 100, colocamos aqui em cima com o valor de 100. Então todos que tiverem max vai valer 100. E um ponteiro C. Esse ponteiro C vai ser o encarregado de mandar a quantidade de comparações do Selection Sort. Então aqui dentro, não é que nem dentro do for aqui, se ele entrar dentro do for, ele faz uma troca. Faz uma comparação, quer dizer. Então ele está comparando aqui e vai passar o número de comparações aqui para esse ponteiro. Essa função aqui, ela seleciona o mínimo do S-sort, ou seja, ela seleciona um número menor e joga aqui dentro. Lá embaixo é onde ele faz a troca. O insert. O insert, ele insere o valor na posição correta, na posição do sort, que é uma variável, que é uma função que está lá embaixo também. Aqui, onde está chamando insert, a gente passou o vetor, uma variável i, um ponteiro t e um ponteiro c. Esses dois ponteiros aqui, eles têm a função de passar lá para dentro do isort, né? No caso a função sort, a quantidade de trocas, passa pela função t, que está atribuída aqui, e a quantidade de comparações, que está sendo atribuída aqui. Bom, no caso, aqui também. Então, ou seja, ela é atribuída em dois lugares, a quantidade de trocas, porque aqui ele está fazendo uma troca e aqui ele está fazendo uma outra troca. Então, no caso, a variável t ela é colocada em dois lugares. Aqui, essa função já é a Bubble Search melhorada. Por que melhorada? Ela tem uma variável chamada t, do tipo booleano, que ela indica se houve ou não troca. Ela foi feita a gente melhorou ela para ela poder otimizar o programa. Por exemplo, passa um vetor inteiro ordenado. Aí ele faz a primeira comparação, a fase 1. Ele vê que o vetor é ordenado, ele não precisa passar para a fase 2. Ele já encerra o programa. Por isso tem esse do while aqui. Diferente do Bubble Search clássico. Ele faria execuções até chegar no final. Ele não. Esse aqui, se por acaso ele vê que não tem, que o vetor já está ordenado, ele não faz, ele já para, ele morre. Por isso que tem esse t-true aqui, ou seja, se o vetor na posição j for maior que o vetor na posição j mais 1, ou seja, por exemplo, tiver um 3 aqui e um 2 aqui, ele tem que fazer a troca. Fez a troca, o t recebe true, ou seja, recebe verdade. Então o while ele só vai rodar enquanto o t for verdadeiro. Ou seja, passou aqui e não passou dentro desse if, sinal de que o vetor está ordenado. Então ele para, porque o true não é verdadeiro. Não é verdadeiro, é falso. Essas linhas aqui, elas fazem o quê? Elas mostram a quantidade de comparações e a quantidade de trocas que fizeram. E essa linha aqui, com esse ponteiro soma, ele recebe a quantidade de comparações. Recebe a quantidade de comparações aqui com a quantidade de trocas. E
passo ela lá para o programa principal por aqui, que lá no final do programa que a gente vai exibir a quantidade de execuções que fez, ou seja, essa soma aqui é o que indica quantas execuções o meu programa fez, quantas trocas e comparações. Tem aqui o Bubble Search clássico, que é a mesma coisa do Bubble Search melhorado, só que sem essa variável para indicar se houve ou não troca na primeira fase. E aqui embaixo tem a função Selection Sort. Ela chama SelectMin lá em cima. E dentro da SelectMin aqui vem essa variável, no caso, esse ponteiro C. Esse ponteiro C indica a quantidade de comparações que ele fez lá no alto. E aqui tem a quantidade de trocas, ou seja, quando for fazer a troca, ele vai chamar aquela função troca lá por aqui. E aqui é a mesma coisa do Bubble Search, lá do Insertion Sort, do Bubble Search melhorado. Ele mostra o número de comparações, o número de trocas, e manda nessa variável essa aqui a quantidade, a soma que deu comparações e trocas. Ou seja, essa variável soma recebe a quantidade de execuções que o Selection Sorting fez. Essa função já é do Insertion Sort, que também tem a variável soma aqui, que faz a mesma coisa do Selection Sort, só que quem faz a contagem de comparações e trocas é lá na função que eu passei aquela hora, lá na Insert, que está sendo chamado aqui. Então, Insert eu estou passando um vetor, estou passando o número de elementos, a variável troca e a variável comparação, que eu estou recebendo essas variáveis aqui. No caso não é variável, é ponteiro, o endereço delas. Exibo a quantidade de comparações, quantidade de trocas, faço a soma para ver quantas execuções o programa fez, passo por aqui e recebe no programa principal, lá dentro do int main. Também criamos um menu, uma função menu, para que a gente possa, carregar o arquivo, ou seja, o vetor que está em txt, o 2 inicia a ordenação, o 3 gera o relatório e o 0 sai. Aqui já é o programa principal, o int main. O int main tem as variáveis do tipo file aqui, que é para o arquivo externo, tem os vetores max, o vmax e o vetor backup max. Começamos aí com switch case, um while, enquanto a opção for diferente de 0, fica rodando aqui essas opções, né? No caso, o programa, que vai aparecer lá. Aqui tem switch, né? Caso a opção for 1, ele vai fazer o que? Ele vai abrir o arquivo, ele vai pegar o vetor txt, que está dentro da minha pasta aqui, que é o vetor que o professor passou para a gente. Se caso ele não abrir, se caso não conseguir abrir, vai aparecer a mensagem arquivo não pode ser aberto. Caso contrário, ele vai entrar num while aqui e vai carregar o arquivo scanf fpe, né, no caso essa linha, ele vai pegar o arquivo, os dados que estão lá dentro e vai carregar dentro do vetor, na posição i. A gente vai ter um vetor backup recebendo esse vetor também, né, no caso na posição i, para que a gente mexa somente no vetor backup, ou seja, o vetor ordenado vai ser esse aqui e o desordenado vai ser esse aqui. E também tem a linha que mostra na tela, que essa linha aqui a gente vai mostrar o vetor na tela, na hora da execução do programa. O caso 2, chamar o caso 2, ele vai fazer o Bubble Search clássico, que está sendo chamado aqui, e está me passando o vetor backup para ele. A quantidade max, ou seja, a quantidade de elementos, né, que está no int n aqui, e a soma que deu a quantidade de execuções lá dentro. Feito isso aqui, ele vai abrir ou escrever o arquivo ordenado.txt. Lá dentro desse arquivo, ele vai jogar no vetor ordenado. Aqui o vetor já está ordenado. Fechei a conexão e essa linha, o que eu fiz? Eu peguei o vetor backup e coloquei o vetor desordenado, ou seja, o vetor original. Porque senão ele não faz, ele não ordena mais se fosse só no vetor. Aí o vetor backup carregado com o vetor desordenado, ele exibe aqui a quantidade de
execuções que teve o Bubble Search. Aqui é a mesma coisa, faz o Bubble Search melhorado, que é a mesma coisa lá de cima, sem tirar e pôr. Mais embaixo ele faz um Selection Search, como está sendo chamado aqui, com a pequena diferença que o número de elementos máximo, que é 100, a gente tem que passar com -1 para ele poder fazer a conta. E aqui embaixo também desordenando o vetor, onde todos os 4 tem que desordenar o vetor. Aqui a gente está chamando Insertion Sort nessa linha. Insertion Sort. E se caso for 3, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, isso aqui é mostrar não, né? No caso ele vai mostrar na tela, nessas linhas aqui, fprintf, relatório. fprintf, na verdade, ele vai escrever dentro do arquivo. O printf vai escrever na tela. O fprintf vai escrever dentro do arquivo. E vamos gerar o relatório tanto na tela do programa principal, quanto dentro do arquivo que ele vai criar dentro dessa pasta aqui, que é a mesma pasta que está o programa ordenação. Um arquivo chamado ordenado, com o vetor ordenado e com a quantidade de execuções de cada programa. Então vamos executar ele aqui. Olha lá, telinha do programa principal. E pedindo aí, defina uma opção. Dica, não carregar o vetor 2 vezes, certo? Então a gente vai carregar ele uma vez só. Para carregar. Olha lá, o vetor totalmente desordenado aparecendo na tela. Dando um Enter aqui, vamos iniciar a ordenação. Ou seja, vamos chamar as funções de ordenação. 2, entra. Olha lá, Bubble Sort clássico. Aí ele mostra a quantidade de comparações, que seria 4.950. Quantidade de trocas, 2.288. E o total de execuções, 7.238. Pressiono uma tecla para continuar. Bubble Sort melhorado, ele já ordenou no vetor. Tá lá, fez 4.872 comparações, 2.288 trocas, no total de 7.160 execuções. Pressiona a tecla para continuar. Vem a Selection Sort. Olha lá, ele fez 4.950 comparações, somente 96 trocas, que deu um total de 5.046 execuções dentro do programa. Tem o Insertion Sort, que é o que menos fez execuções, né? Fez 2.236 comparações e 2.416 trocas, um total de 4.732 execuções. Então, no caso, o melhor arquivo, ou seja, o melhor algoritmo para fazer a ordenação seria o Insertion Sort. Dando Enter aqui, já está tudo ordenado. Eu vou gerar o relatório apertando 3. Vou dar um Enter. Está aí o relatório. Bubble Sort, total de execuções 7.238. Bubble Sort melhorado, que é a questão lá da quantidade de execuções. Ele fez menos execuções e deu 7.160. No Selection Sort fez 5.046 execuções e no Insertion Sort fez 4.732 execuções. Dando um Enter aqui, eu vou sair do programa principal e vir na pasta aqui do programa. Vocês podem ver aqui que tem o executável do programinha e o vetor, o documento.txt, que seria o documento ordenado. Tá aí o vetor ordenado 6, 25, 36 e o último valor 975. E tá o relatório aqui. Ou seja, nesse caso desse programa, o melhor algoritmo de ordenação de vetores é o Insertion Sort, com 4.732 execuções, ou que menos fez execução. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.